Então, ficou travando para vocês também? Não, para mim foi tranquilo, foi direto. Ah, tá bom. Tá. Ótimo. Então, qual foi a mensagem? O que vocês acharam? Achei bem interessante, eu gostei sim. E acho que para fazer o bem é só começar, né? Uhum. Mais alguém? Sônia? Eu acho que ele teve uma lição ali, né? Porque ele estava tão... Eu achei que ele estava tão assim voltado aos problemas dele que ele não queria saber de ninguém. Então, a partir do momento que aquela senhora segurou o braço dele, ele começou a olhar para o lado e começou a perceber em volta, né? E aí ele começou a mudar. Exatamente, muito bom. Então, o que eu achei interessante é que fala. eu achei interessante que depois que ele ajudou aquela senhora, né? Ele deve ter ficado feliz e quis repetir aquele sentimento que ele teve, né? Uhum. E ele quis ajudar as outras pessoas também a ter esse mesmo prazer de ajudar alguém, porque no final ele fingiu ser uma pessoa cega para o homem ajudá-lo, né? Então, o que é bondade? Bondade vem da palavra bom. Hoje em dia usamos esse adjetivo para muitas coisas, um bolo bom, um bom curso, um homem bom, um bom dia. Mas o que é bondade como substantivo na lista do fruto do Espírito? No nosso livro, a definição de bondade é ser autêntico, sadio, puro, reto, prudente, correto e honrável. Eu acho que é basicamente ser autêntico e honrável com generosidade. Essa generosidade pode incluir ser generoso com seu dinheiro, mas é principalmente ser generoso em espírito. É uma pessoa compassiva, que se compadece com as dificuldades do outro e procura aliviar seu sofrimento quando for possível. O oposto da bondade é maldade. E o adjetivo mal é o oposto de bom. Vamos olhar algumas passagens na Bíblia que mostram a diferença entre essas duas qualidades. Assim, vamos ver melhor o que é bondade e o que significa ter um espírito bom. Vamos olhar Mateus 6, 22 e 23. Flávia, você pode ler, por favor? Mateus 6, 22 e 23. Sim, posso ler? Pode. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Obrigada. Antigamente, esses versículos me deixavam confusa. Primeiro, Jesus não está falando de visão no sentido de enxergar, o sentido visão. Os versículos antes e depois desses dois versículos falam sobre dinheiro.
Aqui, Jesus está falando da nossa atitude e da importância do dinheiro em nossas vidas. Alguém com olho bom vai ser honesta, vai ofertar generosamente, vai usar seu dinheiro para ajudar os outros. Por outro lado, a pessoa com olhos maus vai cobiçar riqueza, vai sempre se esforçar para ganhar mais e mais e será egoísta no uso do seu dinheiro. É um contraste muito óbvio. A segunda passagem se encontra em Mateus 20, de 1 até 15. Márcia, você pode ler essa passagem? Posso. Deixa eu só Mateus localizar. 20, de 1 até 15. Leiamos. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Muito obrigada. Então, essa última frase, a última pergunta que ele faz, você está com inveja porque sou generoso? No grego, essa frase literalmente diz: seu olho é mau porque eu sou bom? O problema aqui é que algumas pessoas tinham olhos maus perante um ato que era generoso e amoroso. O dono cumpriu aquilo que ele prometeu para com os primeiros trabalhadores, mas eles se queixaram pelo fato da generosidade do patrão para com os últimos a chegar. A mensagem para as pessoas ouvindo essa parábola é essa: Deus está abrindo o seu reino para todos. A graça de Deus não é só para o judeu certinho, mas é para os pecadores, os cobradores de impostos e até para os não-judeus, que são nós, né? Somos nós. Isso foi muito difícil para eles aceitarem. E essa graça é também de graça. Não precisamos pagar nada. Ninguém ganha a salvação porque trabalhou mais. É para qualquer pessoa que chega para Deus e faz parte do seu reino. Nosso Deus é muito bom e Ele é generoso. Bondade é agir corretamente e justamente para com todos. Ser honesto e compassivo,
com o espírito de generosidade no tratamento das pessoas. Temos que estar preparadas a aceitar todas as pessoas, até as pessoas diferentes de nós. Pessoas com AIDS, homossexuais, pessoas com problemas psicológicos, todos. E receber essas pessoas com amor e bondade, do mesmo jeito que Jesus iria receber. Vamos ver mais um exemplo. A primeira vez que conhecemos Barnabé é em Atos 4, 36 e 37. Então, vamos abrir. Atos 4, 36 e 37. Fátima, você pode ler? Atos 4, 36 e 37. Tem que abrir o microfone, Fátima. Desculpa. Posso ler, né? Tem. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Muito bom. O nome dele era José, mas os irmãos na igreja mudaram seu nome. Ele foi um encorajador. Ele deve ter feito muitas coisas para ganhar o apelido de Barnabé. Talvez ele tenha dado palavras de encorajamento e provavelmente ele serviu outras pessoas, levou comida para os necessitados, talvez varreu o chão, ajudando a igreja com qualquer coisa. Ele estava pronto para sujar suas mãos no trabalho. E versículo 37 diz que ele vendeu um campo e deu todo o dinheiro da venda para a igreja. É interessante notar que Atos 5 começa contando sobre Ananias e Safira, que também venderam uma propriedade. E este casal queria imitar Barnabé, talvez querendo os elogios, mentiram sobre o valor total da venda e os dois foram mortos. Barnabé era um homem bom. Ele era assim, pois o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida, mudando ele de dentro para fora. Nós não podemos simplesmente tentar ser bondosas imitando uma ação que não sentimos no nosso coração. A diferença é muito grande. E se ninguém nota, Deus que conhece nossos corações sabe como nós realmente somos. Vamos olhar Atos 11, 22 até 24. Atos 11, 22 até 24. Daisy, você pode ler? Posso? Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muito obrigada. Então, Lucas descreve Barnabé como um homem bom. E é interessante que a Bíblia fala logo depois que ele era cheio do Espírito Santo.
O Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Começamos a tratar as pessoas de forma diferente, a enxergar o mundo de forma diferente e de ter olhos espirituais, pois o Espírito Santo está nos guiando e nos ajudando o tempo todo. Quando a igreja de Antioquia mandou missionários para pegar as boas novas de Cristo, Barnabé e Saulo, cujo nome foi mudado para Paulo, foram escolhidos pelo Espírito Santo. Vamos olhar em Atos 13, de 1 até 3. Atos 13, de 1 até 3. Tatiane, você pode ler? Boa noite, sim. Boa noite. Todas acharam? Acho que sim. Uhum. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Obrigada. Então, vamos pensar um pouco. Por que Barnabé foi um dos homens que foi escolhido para o trabalho de Deus? Creio que é porque ele demonstrava muitas características do fruto do Espírito. Claro que ele não só demonstrava ser um homem bondoso, mas junto com isso demonstrava amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e todos os frutos. Quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei, quem será na nossa igreja que o Espírito Santo iria escolher para um trabalho especial? Seria que ele iria escolher Maria Helena, ou talvez Fátima, Esther, Laodiceia? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Então, vamos nos preparar para isso, minhas irmãs, porque Deus tem um trabalho para cada uma, tá? E a pandemia está terminando e vamos à obra, né? Todas as partes do fruto do Espírito crescem juntos. Não devemos pensar, sou uma pessoa pacífica, mas não sou paciente. Eu nunca serei paciente. Sem dúvida, nós podemos ter mais dificuldade com a paz, o condomínio próprio, do que com outra coisa, mas tudo cresce em conjunto. Você e eu precisamos buscar mudanças verdadeiras no nosso interior. Ouvi uma história verídica de um pregador chamado Larry Moore. E esse homem, eu me lembro, ele era um pregador e meu pai falava dele. Então, eu sei que essa história é verdade. Isso aconteceu, assim, não sei, mas muitos anos atrás. Ele era um homem cheio de bondade e amabilidade e foi convidado para pregar numa igreja em outra cidade. Naquele dia, o homem aceitou a mensagem de salvação e foi batizado. Durante vários anos, ele tinha frequentado os cultos da igreja com a esposa dele. Ele chegou a assistir dezenas de cultos, mas nunca tinha sido tocado para entregar a sua vida ao Senhor e ser batizado.
Então, alguém perguntou para ele: por que você aceitou Jesus agora, quando nunca tinha sido tocado antes para tomar esse passo? O homem falou: outros pregadores que ouvi me disseram que eu iria para o inferno, e eles pareciam estar contentes com isso. Mas quando Larimore pregou, e ele falou que eu iria para o inferno, era óbvio que isso quebrou seu coração de tristeza. Isso é amor e bondade. A bondade quebra a tensão dos relacionamentos, pois procura o bem-estar do próximo, importando-se com seus sentimentos e dores. Mesmo quando é preciso corrigir alguém, a pessoa bondosa o faz com todo o tato possível, a fim de recuperar a pessoa espiritualmente, ao invés de simplesmente ferir. Se você não sabe se você é ou não uma pessoa bondosa e benigna, basta observar se as pessoas ao seu redor se sentem bem e à vontade perto de você, sentindo-se livres para expressar suas opiniões e acontecimentos cotidianos. Jesus é o melhor exemplo que nós podemos encontrar da Bíblia, se tratando da bondade e benignidade. As multidões estavam atraídas pela amabilidade com que Jesus as tratava. E as crianças, melhores juízes de uma pessoa bondosa e benigna, corriam até ele. Jesus atraía as pessoas. Bondade é parecido com benignidade, porém de forma mais ativa. Benignidade se procura com o bem-estar de todos, das pessoas, e trata todos bem. A bondade trabalha ativamente pelo bem do outro. Essa pessoa vai tratar as pessoas com delicadeza e ela luta para que isso aconteça, mesmo quando tem um custo em esforço, tempo ou recursos financeiros. Essa pessoa será generosa em espírito, dando atenção, apoio, valorização, comunhão, amizade e cuidados de todos os tipos. A bondade nos move a deixar um pouco de lado os interesses pessoais a fim de buscar os interesses dos outros. Se cada mulher aqui se esforçasse, mesmo quando estamos cansadas e esgotadas, para ser mais bondosas para com as pessoas dentro da nossa casa, as pessoas iriam notar a diferença. E isso é contagiante. Como vimos no vídeo no início da aula, uma pessoa ajudando a outra, muitas vezes leva a outra a fazer a mesma coisa. Pequenos gestos fazem uma diferença. Segurar a porta para outra pessoa sair primeiro. Deixar um bilhete carinhoso para seu marido, seu filho, outra pessoa na sua casa. Ou fazer uma visita para alguém que mora sozinha. Mostrar bondade não custa muito, nem depende de habilidade ou força física. Um sorriso, uma palavra bondosa, uma ajuda, uma ligação, um pequeno presente ou simplesmente deixar alguém passar na sua frente numa fila pode significar muito. Quando você não tiver certeza o que dizer ou fazer em determinada situação, diga ou faça aquilo que for bondoso. Vamos olhar Provérbios 19 e 17. Provérbios 19 e 17.
Laodiceia, você pode ler? Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Uhum. Quando nós ajudamos outras pessoas, estamos mostrando Deus para elas. Deus está nos usando para ser seu instrumento aqui na Terra, hoje, no Rio de Janeiro. Vamos olhar Miqueias 6, 8. Miqueias 6, 8. Holly, você pode ler? Miqueias 6, 8. Eu estou achando ainda, me desculpa. Tá. Então, nesse versículo, quando fala ele, está falando de Deus, tá bom? Então, quando ela ler, você pode saber que essa primeira palavra ele está referindo a Deus. Qual capítulo? 6, capítulo 6, versículo 8. Eu sei que esses livros pequenos no final da Bíblia, espere só um pouquinho, Holly, para todo mundo encontrar. Eu sei que são mais difíceis de encontrar. Eu sei. E muitos são, assim, 2 ou 3 folhas, então rapidamente você passa. E assim, foi antes de Jó, mas ela não poderia achar, então, mas filmes. Versículo 8, sim? Ele mostrou a você, o homem, o que é bom. E o que o Senhor exigiu. Pratique a justiça. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humanamente com seu Deus. Muito obrigada. Então, nesse versículo, ser uma pessoa bondosa, boa aos olhos de Deus, porque aqui diz o que é bom e o que o Senhor exige. Então, o que Deus acha que é bom? Então, aos olhos de Deus, se resume em 3 coisas. Praticar justiça, amar a fidelidade, andar humildemente com Deus. Então, vamos só pensar numa coisa assim, esse andar humildemente com Deus. O que é isso? Pode ser muitas coisas, mas eu acho que podemos dizer que é colocar em prática o fruto do Espírito e crescer em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque se essas qualidades estão sempre crescendo em nossas vidas, a gente vai ser uma pessoa transformada mesmo. Sempre reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos vem de Deus. Nós pertencemos a Ele. Sem Ele não somos nada. Qualquer coisa que fazemos é para Deus, para glorificar seu nome. Ouvi a seguinte história vários anos atrás, mas essa história me tocou muito. Certo dia, um grupo de homens vestidos de terno e gravata estavam caminhando no centro da cidade. Estavam voltando de um almoço para a sede da empresa, onde iriam participar de uma reunião muito importante. Já estavam em cima da hora e estavam andando às pressas para não chegar atrasados. Quando viraram a esquina, o grupo esbarrou na barraca de uma jovem que vendia laranjas. A barraca tombou e as laranjas se espalharam pelo chão.
Ninguém do grupo queria voltar. Todos continuavam andando, mas um deles, o Moacir, pediu para o grupo avisar o chefe que ele iria chegar atrasado. Moacir voltou e viu que a jovem da barraca estava chorando. Ela tinha apenas 16 anos, parecia, né? E era cega. As laranjas estavam por toda parte, ninguém havia parado para ajudar a jovem. Moacir se abaixou e começou a catar as laranjas. Ele ajudou a jovem para montar a barraca outra vez e colocar as laranjas no lugar. Mas muitas laranjas se perderam, muitos foram pisoteados e não prestavam mais. Daí Moacir puxou a carteira, pegou uma nota de R$50, deu para a jovem e disse: "Este dinheiro é para pagar o prejuízo que nós causamos." Ele perguntou mais: "Você está bem?" A jovem parou de chorar e agradeceu. Quando Moacir... Desculpe, estou com problema na garganta. Quando Moacir estava indo embora, a jovem perguntou: "Você é Jesus?" Moacir foi caminhando para a empresa com aquela pergunta na cabeça. "Você é Jesus? E você? O que você faria? O que você tem feito? Como você trata os outros? Você trata as pessoas com bondade? Ou na pressa do dia a dia você pensa mais nos seus afazeres e nas suas obrigações? Será que alguém vai lhe perguntar um dia: você é Jesus? Não é isso que Deus quer de nós. Nós somos discípulos de Jesus. Fomos chamados para andar em seus passos e seguir seu exemplo e parecer parecidos com nosso mestre. Muitos anos atrás, antes de mudar para o Brasil, eu e o Larry estávamos visitando Nova York. Nós estávamos nos hospedando com o evangelista da igreja naquele bairro. João era do Sul, onde, nos Estados Unidos, a Holly vai saber do que eu estou falando. Ele era do Sul dos Estados Unidos, onde as pessoas, assim, falam mais com todo mundo, são pessoas mais abertas, têm um pouco mais de calor humano. Mas a esposa dele era de Nova York, então por isso que eles se mudaram para lá e ele foi lá para trabalhar para a igreja. As pessoas de Nova York, mais para o norte, de uma forma geral, são pessoas mais fechadas e só falam o necessário para as pessoas desconhecidas. Uma manhã bem cedo, o evangelista nos levou para a estação de trem para ir para Manhattan e visitar alguns pontos turísticos. João começou a conversar com a pessoa vendendo as passagens. Ele perguntou como ele estava, o nome dela, e bateu um papo assim. Daí a moça falou: "Você é diferente. Você é daqui?" Ele poderia ter falado: "Sim, eu sou do Sul", mas ele falou o seguinte: "Betty, eu sou diferente porque sou um cristão. Eu sirvo Jesus Cristo e ele mudou minha vida." E ele convidou a moça para visitar a igreja e lhe deu um folheto. Eu não sei se um dia ela se converteu ao Senhor, mas o exemplo de João ficou comigo. Através dos seus atos, ele estava demonstrando o amor e a bondade de Jesus. Ele estava plantando sementes que um dia poderiam germinar e dar fruto. Minha irmã, você e eu precisamos servir como Jesus, ajudar como Jesus, amar como Jesus e ser bondosas como Jesus. A bondade atrai as pessoas.
A luz do eterno é visto dentro de nós, quando nós somos bondosas. Será que alguém vai perguntar para você, por que você é diferente? Você é de Cristo? Então, a gente vai terminar, depois a gente pode conversar um pouquinho. A gente tem mais um vídeo pequeno. Então, gostaria de saber quem era o homem nesse último vídeo. Laodiceia. Jesus? Jesus, exatamente. E o que Jesus faz em nossas vidas? Alguém quer falar? Acho que dentre tantas coisas, né, que não é só um sentimento, nos dá esse amor, essa alegria, e é o que torna a gente diferente quando a gente chega num lugar. Exatamente como o vídeo mostra, ele mostrou em forma de rachadura, né, na pessoa, mas a gente pode transportar isso para amargura, para tristeza. Sim. E aí quando a gente chega com a nossa luz e dá um abraço, dá uma palavra de alegria,
as pessoas ficam às vezes até constrangidas, né? Do tipo, porque essa pessoa está tão feliz, está tão alegre, qual o motivo que a pessoa tem para estar assim? É isso que ele traz para a gente. Muito bom, Kelly. Amei o que você falou. E é isso mesmo, né? Ih, desculpe, eu acho que eu não fechei. Deixa eu ver. Ih, tem outro vídeo. Agora eu acho que. Tá bom. Então, desculpe, eu não sou muito craque em trabalhar com tecnologia, mas eu gostei do que você falou, Kelly, porque realmente todos nós temos nesse vídeo chamavam de fragmentos, essas rachaduras em nossas vidas. E todos nós precisamos de uma palavra de ânimo, de encorajamento, de amor, sempre. Todos os dias precisamos. E as pessoas ao nosso redor. Então, a gente, com nossas palavras, às vezes, principalmente os nossos filhos, nossos maridos, as pessoas mais próximas de nós, se a gente não tiver cuidado, a gente pode aumentar esses fragmentos, essas rachaduras dentro da pessoa. Mas também podemos fazer o contrário. Meu telefone está descarregando. Meu telefone está descarregando aqui, de ficar escuro. Ah, tá. Então, mas o nosso alvo é de, assim, ser pessoas cada vez mais bondosas e ajudar todo mundo a receber uma cura, né, da sua alma. Alguém tem um outro comentário? Ninguém, então, um silêncio? Meu telefone está descarregando. Tá Está quase bom. caindo. Deixa eu falar. Você perguntou o que Jesus faz, né? Ele restaura, né? Restaura a nossa alma, a nossa vida. E através da palavra dele, a gente pode restaurar a vida de outras pessoas. Né? Sim, exatamente. Exatamente. Ele dá um novo coração, né? Como estava. Eu gostei o que exatamente foi isso que ele deu para a menina, e ele faz isso para a gente, ele dá um novo coração. Mais alguém? Sim, Olha. eu só quero incluir o amor de Jesus. É uma coisa constante, não nunca para. E não, eu não posso sempre confiar às outras pessoas, mas eu sei, eu vou para Jesus, está lá. Sim. E realmente sabemos, mesmo quando as outras pessoas podem falar uma palavra que não anima tanto a gente, mas a gente sabe que Jesus sempre tem amor, uma palavra de ânimo, né, para nos ajudar. Igual ele ajudou a menina. Ele está sempre nos ajudando. Mais alguém? Eu acho que esses fragmentos, né, que todo mundo, às vezes, alguma palavra, alguma atitude que venha de outras pessoas que nos bota para baixo, né, a gente não pode, assim, guardar e, às vezes, até revidar,
né? Sim. Então, acho que Jesus veio mostrar isso, que a gente tem que filtrar essas coisas, né? Pegar as coisas boas e descartar as coisas ruins, né? Para que a gente sempre tenha a atitude que ele sempre teve conosco. Sim. Sim. E estar prontas para perdoar as outras pessoas. Exatamente. Mais alguém? Tá bom. Então, para hoje é só. E eu vou parar esse